Olá! O antagônico de hoje recebe o doutor André Freire, ele é presidente advogado, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Pará, também é conselheiro da Cruz Vermelha do Pará. André, é um prazer te receber aqui, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu vejo aqui que você tem uma extensa folha assim, de qualificação, você é um cara preparado, né, André? Mas a nossa pauta, que a gente vai conversar principalmente, é sobre essa questão que você, como eu estou vendo aqui, é especialista em direito digital. Sim. Né? Como é que você está vendo, André, nos dias de hoje? Essa questão parece que ela se torna, com o advento da internet, ela se torna cada vez mais importante para a vida do cidadão, não é isso? Sim. Boa tarde, boa noite, né? A gente, cada hora, as pessoas entram naquele melhor momento, tem hora para assistir, né? Tem hora para assistir. Né? Queria agradecer, né, o convite. Muito obrigado aí por esse espaço aí, para a gente toda a oportunidade de poder divulgar a questão aí do direito digital, ainda mais nesse momento, ainda mais como se fala, nós estamos aqui, vamos dizer, é algo irreversível a questão do direito digital. A cada dia que passa a gente começa a usar menos papel, né? O papel ele vai deixando de lado, né? A natureza agradece, né? Com certeza, e claro. A gente vai aí e tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? O direito digital traz... Já tem muita lei, André? Já está normatizado? Me fala um pouco disso. Nós temos algumas leis, ainda avançamos muito temos a avançar, né? Nós temos aí a lei Carolina Dickmann, né? Que foi aquela situação quando ela foi levar seu notebook e teve a invasão do seu notebook e acabaram... Ela teve imagens expostas, né? Nós temos aí o marco civil da internet, que praticamente aí veio um divisor de águas aí para até mesmo para afirmar que internet não é terra sem lei. Nós temos aí, por último, aí a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que vai aí só fortalecendo mais aí o marco civil da internet. E precisamos avançar mais, nós estamos com um projeto de lei que foi aprovado há pouco tempo, 4222 ou 4229, se não me falha a memória, de 2015, foi aprovado na Câmara e agora foi para o Senado, que é exatamente para tratar sobre a parte de estelionato no ambiente digital. Entendi. Me fala uma coisa, a nível de Pará, você é presidente da Comissão de Direito Digital da Ordem aqui do Pará. A demanda é muito grande? Como é que é? A nível de Estado, como é que você... Olha, a nossa comissão, ela é formada por advogados, né? E qual que é o objetivo da comissão? É dar um suporte para os outros advogados que de repente tem alguma necessidade, alguma coisa, parte de PJE, que é o processo judicial eletrônico, né? A gente dá esse apoio e também voltado para a comunidade, né? Mas me permita, desculpa, o que eu te pergunto é o seguinte, no Estado, Sim. Esses casos hoje de processo envolvendo, né, a mídia digital, envolvendo os direitos, são muitos hoje, dá para dizer sim, que... os golpes, crimes, sim, isso aí é algo que é diuturnamente, a cada momento você tem um golpe novo, né, que a gente chama, são as engenharias sociais, né, que eles vão assim, a cada dia que passa, essa engenharia social vai ficando mais moderna, mas em contrapartida também hoje a tecnologia, né, que da polícia também, ela está bastante atualizada para poder ir de encontro a esses crimes. Olha só para a gente contextualizar, digamos, e ter uma noção do que estamos falando. Eu falo aqui sobre golpes em sites, ofensas em redes sociais, a internet, a liberdade de expressão, crime cibernético, aplicativo de relacionamentos, urna eletrônica, trabalho na Cruz Vermelha, vícios digitais. Nesse aspecto, o que tu achas que é mais, hoje, desses que tem mais incidência, digamos assim? Seria golpes em sites? Eu acho que ofensas em redes sociais também é muito recorrente, né? Os golpes, as ofensas, né? Porque hoje a gente
nós estamos inseridos no meio digital, às vezes quando a gente sai de casa, esquece o celular, parece Esqueceu que uma parte do corpo, uma parte né? do corpo, porque a gente fica sem o nosso aplicativo de comunicação, que hoje é bastante usual, o WhatsApp, a gente parece que faltou algo, então a gente está inserindo de uma forma que a gente não vive mais sem. E quando às vezes dá uma pane nesses aplicativos, parece que a nossa cabeça também dá pane. Às vezes tem um dia aí que o WhatsApp parou de funcionar e você, será que é meu celular que não está funcionando? A gente fica desesperado, porque a gente fica sem comunicar, né? E aí... Se perdeu, e se não tiver o celular, não tiver um carregador, o desespero desespero total, né? Coisa que no passado, né, eu estou com 54 anos, né, brincava, não sabe, nem imaginava que ia ter um celular né, e hoje a gente não vive sem. André, fala um pouco desses golpes em sites. O que é mais comum? Como é que funciona isso? Temos tantos golpes. Eu vou dar alguns exemplos hoje que mais recorrente. Às vezes você está na sua rede social e de repente a gente vê aqueles links patrocinados. Aí aparece lá uma promoção, uma mega promoção de uma TV aí de 50 polegadas aí por R$1.000. Aí o cara fica louco, né? E aí sempre aparece ali uma tarja de urgência, últimas unidades. É só hoje, se você perder. Exatamente, né? Então, aquele golpista, quando ele está visando quem? Um oportunista também, porque você tem mais ou menos ideia de quanto custa uma TV de 50 polegadas. Quando você vê que o negócio está tipo 10% do valor, você também tem que, um milagre demais, o santo tem que desconfiar. Na verdade, André, se mistura um pouco com ganância. Sim, também. Porque também. A ganância acaba te cegando e você acaba não enxergando o que está diante dos teus olhos. Exatamente. Não tem sentido. Não tem sentido. É verdade? Agora me fala, desses golpes que nós estamos falando, golpes em site, o que é recorrente? Só para a gente entender, eu preciso explicar para as pessoas que estão nos assistindo. Geralmente o cara coloca lá propaganda, o cara deposita o dinheiro, o cara desaparece ou entrega uma mercadoria inferior. Olha, na realidade existem vários tipos de golpes, né? Às vezes tem aquele golpe que você clica, passa seus dados, gasta o seu dinheiro e não recebe a mercadoria. E tem aquele pior ainda, que às vezes é a caixa com pedra que você recebe. Você acha, fica feliz da vida, pega no peso e a hora que vai, né? Mas esses golpes, na realidade, quando a gente entra na internet, a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque a gente sempre ouve falar nos golpes e sempre falar, eu não sei se eu cairia, né? Hoje os golpes, a cada dia que passa, eles vão ficando da hora, mais próximos, né? Então, quando a gente vê aquele link, primeiro, quando a oferta estiver muito grande, desconfiar. Mas mesmo assim, se quiser, só passa o mouse por cima sem clicar. Normalmente quando passa vai aparecer um endereço, né? Uma loja normalmente grande, tipo americanas.com, você vai ver, mas aí você vê uma propaganda da Americanas e a hora que você vai ver o link tá joãozinhodaesquina.com, né? Você vê que não tem, não bate, né? Mas mesmo assim tem pessoas que acabam clicando. Tem algo errado. Me fala uma coisa, se já o cara cair num golpe, num site, por exemplo, sim, já é complicado, porque eu te pergunto, na questão de um advogado, aí que você que é especialista nessa área de direito, né, especificamente nessa área, é muito pouco a fazer nesse caso, né? Olha, o que você tem que fazer, primeiramente, é entrar em contato com, fazer logo um boletim de ocorrência, entrar em contato com o seu cartão de crédito, se foi pago no cartão de crédito, falar que foi vítima de um fraude, normalmente eles estornam nesse sentido, né? Deixa eu entender essa parte, quer dizer, se o camarada, eu comprei no meu cartão de crédito... Acabou de comprar. De crédito, mas se foi no débito não tem jeito, ou estorna também. Quando se faz o PIX, né, existe uma normativa do Banco Central que imediatamente, né, mas isso tem que ser em seguida. Não, logo quero esperar um dia. Não, tem que ser em seguida e falar, cair no golpe do PIX, que às vezes tem acontecido muito. Mas até isso é muito difícil, até o cara se dar conta de que ele... isso tem que ser rápido, por quê? Porque, mais de qualquer maneira, vamos supor, se o link
ou um Facebook, ou um Instagram, aquela empresa, ela tem a responsabilidade subsidiária também, de saber quem é que está fazendo propaganda ali no site. Né? E hoje você, com o boletim de ocorrência nas delegacias virtuais, existem como rastrear. O problema é que de repente aquilo ali vai passando de conta em conta e às vezes você consegue chegar na pessoa, mas aí ele já não tem o dinheiro. Aí se não tem o dinheiro, porque o seu objetivo final do consumidor, se você perder o dinheiro, claro, você quer ver aquele criminoso atrás das grades, mas o principal ali, né, é você recuperar o seu dinheiro. Pois é, isso que eu digo. Então, nesses casos, por exemplo, o tempo aí é fundamental. É fundamental, né? Fundamental. Porque quanto mais ele demorar para fazer ocorrência, para entrar em campo, tem que ser... Eu vou te perguntar, eu sei que é uma pergunta aleatória, mas no teu caso, por exemplo, já tu acha algum caso em que ou tu conhece um colega teu que atua, que tu a tempo conseguiu reverter, conseguiu reaver? Sim, no caso sem citar nomes, como é que foi isso? No caso de um Pix. Isso. Né? Sem citar nomes, só para não identificar ninguém, como é que foi isso? A pessoa recebeu aquela velha história às vezes pelo WhatsApp, olha, eu sou fulano de tal, mudei, normalmente como um parente. Né? Olha, oi pai, tudo bem? Não sei o que, olha, isso aqui é meu novo número, né? Eu estou usando aquele número antigo lá só para trabalho, então eu estou usando esse aqui para pessoal, bate um papo rapidinho lá. Ele joga algumas informações verdes para dar credibilidade. Né? Aí ele chega e fala, oi José, você, isso mesmo pai, é o José, não sei o que. Então a pessoa ela vai dando, e aí ele vai pegando, fala, poxa, eu tô com uma situação que eu estou precisando fazer uma transferência, mas meu limite diário já extrapolou. Teria como você depositar tipo R$1.000, aí eu vou te dar o número do Pix, aí você passar, e amanhã cedo... dá um Pix, exatamente. E aí acontece de repente de você, às vezes acaba de fazer e cai, caramba, será que eu caí num golpe? E às vezes você liga pro número antigo, que realmente é o número do teu filho, e fala, não, pai, não foi eu não. Aí naquele minuto que você tem que fazer, boletim de ocorrência, ligar imediatamente para sua agência e falar que foi vítima de um golpe, porque aí a sua agência ela tem que entrar em contato com o banco que recebeu, credor, né? Isso aí existe uma previsão do Banco Central, né? Mas tudo tem que ser uma corrida contra o tempo. Uma corrida contra o tempo, né? Pois é, e nesse caso o que deu? Ele conseguiu, né? Porque foi coisa assim de 5 minutos. Não deu tempo do cara sacar ou transferir. Ele foi bem rápido, né? Porque às vezes de repente a gente faz e aí cai, dá aquele estalo. Será que eu caí num golpe? Porque às vezes a situação é tão, de certa forma, te deixa achando que realmente é verdade. Eles são tão assim perfeitos, né? Eles têm um poder de persuasão tão grande. E aí você vai, a hora que às vezes você acaba de fazer, aí dá às vezes aquele estalo. Caramba, acho que eu caí num golpe. Entendi. E nesses casos, já falamos do que consegue operar. Agora falando de valores. É muito variado isso, né? Às vezes é um valor simbólico, 200, 100 reais, mas tem casos que é muito dinheiro, não tem? Situações em que esses golpes vão a valores... mas aí eu já vejo com um outro tipo de golpe, que às vezes a gente usando... existem golpes aí que vão falar de mais de 100 mil reais. Pois é, exatamente. Né? E esses golpes assim altos é mais quando se usa uma rede de relacionamento, tipo Tinder, que aí tem o que a gente chama de estelionato afetivo, que é o que está... entendi. Né? Aí já é, digamos assim, a pessoa de uma tipo certa forma concordando, mas está sendo enganada. Né? Ela é induzida a isso. Exatamente. Mas isso também é muito comum, né? É muito comum e muitas pessoas ficam com vergonha de fazer um boletim de ocorrência, porque às vezes ela se sente até constrangida. Falei, caramba, como é que eu caí na história? Porque esses golpes é um golpe que ele não é da noite para o dia. É um golpe que às vezes dura meses, até anos, porque precisa ter a confiança. Com certeza. Antes de dizer uma coisa, não existe, aí falando um pouco de lei, um pouco de avanço nesse... Por exemplo, haveria um controle digamos, nas redes sociais?
para isso ser cada vez mais difícil de acontecer? Porque hoje as ofertas são em abertas e tal. Uhum. Se pensa alguma coisa nisso, tu acha que seria um caminho, digamos assim, olha, ter mais cuidado, não só o usuário, porque o usuário ele liga a TV, ele liga o computador, hoje ele é invadido por um mar de informações, né? Sim. E daí ele escolhe o que ele confia, o que ele não confia. Tu achas que tem? Eu acho que isso aí é possível sim, a partir das empresas que estão deixando ali aqueles links patrocinados ficarem ali. Eu acho que as empresas elas tiveram que se preocupar mais quem é que está anunciando, né? Um credenciamento talvez funcionaria. Exatamente, né? para verificar. Tem aqui, checa. O que acontece? Normalmente a empresa fala, vai anunciar. Às vezes até passa um CNPJ, alguma coisa, e aí você vai ver aquele CNPJ ali acabou de ser criado. Né? De repente uma empresa aí que tem 2, 3 dias, né? Você não sabe como é que foi criado, se foi por uma fraude que se criou, porque de repente a pessoa consegue documento de um, de outro e monta uma firma, né? Então devia ter, vamos supor, um controle maior dessas empresas, né? Tinha que ter alguns pré-requisitos para se anunciar. Hoje, se você é um usuário hoje normal do Facebook, se você estiver vendendo camisa, eu quero anunciar minhas camisas no Facebook. Tá, você simplesmente vai lá, né, e já faz o cadastro lá, coloca as suas camisas e vende. Não tem não existe um controle que deveria ter para saber, será que essa empresa realmente vende camisa? Será que existe essas camisas? Né? Esse controle é muito falho, mais das empresas. Né? O usuário aí eu acho que é a parte fraca aí, porque os usuários, a gente vê pessoas aí de um pouco, de repente, até conhecimento, pessoas humildes, que às vezes ganhou um celular e entra ali, não tem muito conhecimento tá maravilhado com aquilo. Mas as empresas, porque quando você está usando um produto, principalmente essas grandes redes sociais, é muito dinheiro envolvido. Então, para eles, quanto mais pessoas usando a rede social, mais propaganda eles vão visualizar e mais eles vão encher o bolso de dinheiro. Então, eu acho que essa preocupação ela tem que vir das empresas. Né? Entendi. A gente retorna daqui a pouco com essa conversa com o advogado André Freire. De volta aqui nessa entrevista com o doutor André Freire. André, essas questões de redes sociais são, hoje em dia, rapaz, eu acho que se ofende mais em rede social do que pessoalmente. Egoísta se eu estiver errado. Então, hoje a demanda também são muitas queixas, muitos processos movidos por conta de ofensas em redes sociais. O que já se avançou em termos de justiça nesse aspecto? Com o marco civil da internet, ela trouxe 3 princípios da internet. A neutralidade, né, que é exatamente a questão de provedores, significa que se você tem um site de loja e o teu concorrente tem outra, a velocidade da internet ela tem que chegar igual, se for o mesmo provedor. Não posso ter pelo princípio da isonomia, eu não posso fazer com que a sua loja seja mais rápida do que a outra. Né? Então, foi o princípio da isonomia. O outro da liberdade de expressão, né? Que vou deixar falar por último, que é exatamente e a da privacidade de dados, né? Que exatamente a gente tem que respeitar aqueles dados pessoais que a gente cadastra, né? O usuário tem que dar o consentimento para aqueles dados estarem ali no site, né? A liberdade de expressão, que é o que realmente te dão aí, até pelo próprio nome, de escrever tudo aquilo que se acha que deve se colocar na internet, se expressar, né? Mas com responsabilidade, né? Porque se você colocar algo que de repente não consiga comprovar e a outra pessoa se sente de certa forma ou machucada ou algo ali que se sentiu ofendida, ela pode entrar
com uma ação judicial e pedir para ser retirado, né? Uma das coisas boas, na liberdade de expressão, você só pode tirar do site se o autor da postagem quiser ou por uma determinação judicial, né? Fora isso, Olha, esse tema realmente é um tema conflitante do meu ponto de vista. Sou jornalista, também sou suspeito para falar. Sim. E olha que nós temos aí uns tantos processos. Porque eu penso, André, que existe umas diferenças, às vezes, que as pessoas não sabem identificar. Uma coisa é ofensa, outra coisa é uma crítica. E às vezes uma crítica ácida. Né? Então, a gente se depara muitas vezes com isso. A pessoa sofreu uma crítica ácida e se sentiu ofendido, sem que muitas vezes tenha a ver a ofensa. Sim. Porque há uma diferença óbvia, claro, entre uma pessoa comum e uma pessoa pública. Sim. A pessoa pública, ela está sujeita a críticas. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu acho que você já viu, por exemplo, como é que você acha que essa linha tênue pode ser conduzida? É uma linha... Porque tem muita gente que, de fato, às vezes, há situações em que realmente houve a ofensa. Onde separar isso, André? Como separar essas questões? Realmente é uma linha muito tênue, é como se fosse uma área cinzenta, vamos dizer assim, até onde a verdade que eu coloquei, que de repente uma pessoa pública, que pode atingir, ela tem que ficar publicado, manter a publicação exatamente pela minha livre expressão, pela imprensa, né? E que de repente a outra pessoa pode se sentir ofendida, né? Realmente é uma linha tênue. E como existe essa linha tênue, aí a palavra final acaba ficando com o judiciário que vai ali decidir se ultrapassou ou não a liberdade de expressão para de repente atingir ali a honra, vamos dizer assim, de uma outra pessoa. Por exemplo, a postura que nós, e eu costumo sempre falar para as pessoas, a postura que nós, do antagônico, por exemplo, as críticas que nós fazemos realmente são ácidas. Mas isso é um caminho dos caminhos do jornalismo, né? Às vezes usa um pouco, às vezes é satírico, às vezes é ácido, mas não deixa de ser crítica. Mas, independente, já teve casos que eu já fui para audiência em que o ofendido, que se sentiu ofendido, ele pediu direito de resposta, e eu sempre deixo claro, gente, olha, você não precisa entrar na justiça. O nome já diz direito de resposta, e o bom jornalista sempre dá. Né? Sempre que a gente recebe, eu acho que isso não nos diminui, isso cresce a nossa credibilidade. Porque a partir do momento que a gente dá a voz, se eu citei o teu nome, nada mais justo do que você se manifestar e manifestar sua opinião sobre aquele assunto. A minha opinião, você não pode mudar a minha opinião, né? Desde que eu não ultrapasse as 4 linhas, te trate com respeito, mas igual eu não concordo com isso e isso que você, uma autoridade, um funcionário, um servidor público fez. Né? Então eu acho que esses caminhos às vezes são, porque tem muita gente que entra com ação na justiça, eu não sei se para intimidar o jornalista, intimidar o site, porque não sei se você já notou, mas em muitas dessas ações ele sequer acionou o site de forma quixotesca, de forma agradável, de forma cordial. Olha, será que você pode publicar a minha versão sobre isso? Você já lidou com isso, né? Essas questões, por exemplo, alguém procurar, mas olha, ele sequer acionou a outra parte? Normalmente, todo cliente, quando procura a gente, não só na questão de direito de resposta, mas de repente um negócio que às vezes não deu certo, a gente sempre tenta pelo lado administrativo. Uma notificação extrajudicial de uma situação, de repente, de um negócio que foi acordado e a outra pessoa não cumpriu, né? No caso do jornalismo, um direito de resposta, porque às vezes pode ser que pode haver um mal-entendido, né? Tanto no jornalismo como de repente o negócio foi mal feito. Então eu acho que antes de buscar o judiciário, eu acho que o ideal é tentar resolver na esfera administrativa, na esfera extrajudicial, da cordialidade, e muitas das vezes a gente consegue resolver. Por isso que o judiciário, além de ser mais lento, ainda tem custas judiciais, os honorários com advocatícios. Então o ideal é tentar de uma maneira amigável, cordial, consensual.
e normalmente dá muito certo. Lá no seu caso, na Comissão de Direito Digital, você estava falando agora há pouco, que na verdade é uma assessoria que se dá aos colegas da OAB, é isso? Sim, uma assessoria à OAB, ela é aberta para todos os advogados que querem fazer parte da comissão. De repente eles querem fazer ou por curiosidade, ou porque entendem da matéria, porque gostam, ou porque querem aprender mais, né? Então ela tem os dois aspectos, o aspecto de repente de uma assessoria a mais para a OAB e para os advogados, e também tem o lado social, né? Que é você fazer alguma situação para uma entidade. Vou dar um exemplo, no caso da Cruz Vermelha, nós vamos, a Comissão de Direito Digital vai fazer a adequação da Cruz Vermelha na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E um trabalho, como é para a comunidade, como a Cruz Vermelha é uma entidade filantrópica, né, que também faço parte, então sem custo nenhum, que é o que a gente está... Você fala aí de proteção de dados? Proteção de dados. Que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está vigorando, né, todas as empresas, seja ela filantrópica ou não, ela tem que proteger os dados dos usuários, dos titulares de dados que utilizam ali o serviço. Não só na área digital, mas no papel. Se uma empresa, você chega lá para comprar alguma coisa e aí fala, você pode preencher aqui seus dados, o seu aniversário, num papel. Aquilo ali também tem a proteção de dados. Às vezes quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sempre pensa no meio digital, mas não, é também no meio digital. O físico também entra. Tá aí uma coisa que você falou que às vezes me preocupa, André. A gente chega, acho que você já viu, chega nas lojas hoje no supermercado, CPF na nota. Eu acho particularmente aquilo perigoso, porque é muita gente. Você imagina quantos caixas de supermercado não tem acesso a ter o CPF, né? E aquilo ali abre eu não vejo, como você disse, será que os dados da gente ficam impossível ficar protegido porque ela tem, né? Na realidade é o seguinte, qual é a preocupação quando vamos supor um supermercado? Que é corriqueiro, você não deixa, você vai esse 3, 4 vezes. Esse CPF eles falam que é exatamente acaba indo para Secretaria da Fazenda, isso é um controle maior, né? E teoricamente não era só CPF na nota, a gente tinha que ter ali afixado ali, é um termo de consentimento, para saber o que vai ser feito com o meu CPF. Aí você fala, mas aí será que o funcionário ele não pode? Pode, só que acontece que com a Lei Geral de Proteção de Dados, cada funcionário tem que assinar um termo de confidencialidade, que é tipo assim, olha, você vai estar lidando com dados de clientes e aqueles dados são sigilosos, então você vai assinar um termo que você não pode usar esses dados em hipótese alguma, a não ser uma autorização da empresa, que normalmente quando existe o consentimento dos dados, aquele consentimento tem que estar bem claro o que vai ser feito com os dados. Eu vou compartilhar aqueles dados ali com uma empresa de publicidade, tem que estar escrito ali. Se não tiver escrito, eu não posso jamais compartilhar os dados. Entendi. Porque exatamente que aí vai de encontro com a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Afunila um bocado, mas não é só, né? Vamos falar, a gente já falou um pouco, me fala um pouco sobre, um pouco mais, né? Os aplicativos de relacionamento e crimes, né? Isso no Pará, não é hoje. Também a incidência disso é grande? Olha, eu acho que esse número é muito maior, mas como eu falei, às vezes não é revelado a própria vítima, ela fica com vergonha, né? Existem vários golpes, né? Eu vou dar um golpe aí que de repente você está ali na tua rede social, você recebe ali uma mensagem, né? Ou se for homem de uma mulher, ou se for uma mulher de um homem, e aquela mensagem começa a ficar mais quente, aí eles pedem aquela troca de nudes.
E de repente, uma dessas trocas, a outra pessoa que estava lá começa a chantagear. Fala, olha, agora eu quero X, porque senão vou contar para sua mulher, vou não sei o quê. A pessoa fica tão desesperada ali que às vezes ela procura o advogado, mas não quer procurar a polícia. E mais o advogado, mais para ouvir. Porque o advogado, o que ele pode fazer? Ele vai ter que orientar para que tome uma medida, vai ter que ir para a polícia. Se ele não quiser, você fica de mãos atadas. Porque a exposição, nesse caso, né, André, o que se pode dizer, sempre aí o cuidado, a precaução, sempre vai ser o melhor remédio, não é? É o melhor remédio. Olha, você tem nesse universo que você tem, as pessoas que mandam nudes, que correm, só se expõe a esse risco, está se expondo a uma série de riscos, na verdade, né, André? Me fala uma coisa, André, se fala em redes sociais, mas vamos dizer assim, uma pessoa que for ofendida, vamos dizer assim, uma pessoa te chama de vagabundo num grupo de WhatsApp, isso já é um crime, não é isso? Você já rende um processo, é a mesma coisa que um site? É a mesma coisa, é isso? Exatamente. E aí... O que ele faz? Prende aquilo ali? E ainda, vou mais longe ainda, todo grupo tem um administrador. O administrador, ele tem que, de certa forma, ali, ser ríspido com aquele tipo de situação. Ele tem que ser moderador ali, né? Um moderador. Porque se ele não for moderador, ele ainda pode ser processado junto por omissão. Porque, tipo assim, ele viu que estava tendo um ataque ali no grupo e ele simplesmente se omitiu. Né? Pois é, então nesse caso, né, é a mesma coisa. A pessoa printa a coisa do grupo e tal, e entra, como é que eu passo? Ele entra com você vai na delegacia. Registra a ocorrência também? Registra, sim, você registra a ocorrência, porque, e às vezes o delegado ainda vai pedir o seu celular para, às vezes leva até para perícia, né, para saber se aquele print ali realmente procede, se não é uma fraude, porque hoje as fraudes elas estão tão perfeitas que tudo a gente precisa se precaver, e para precaver seria realmente a perícia. Ou seja, até para processar o cara tem que pensar, porque é um longo caminho, né? Tudo é. Você passa aí, só o que tu tá falando. Printar, vamos falar do grupo do WhatsApp, uma simples conversa. Você printa, você faz uma ocorrência, você vai ter que constituir um advogado, vai ter que ingressar na justiça, teu celular não pode ficar sem ele, porque ele pode ser encaminhado para a perícia. É uma série de fatores aí que às vezes inibe a pessoa de prosseguir, não é isso? Também. Às vezes, de repente, é mais fácil, tem pessoas que, eu vou sair do grupo, né? Essa época de eleição, até grupo de família sai confusão, né? Então, realmente é complicado. São casos realmente... agora, essa área não é uma área que se diga assim, tem muitos advogados, porque advogado atua em todas as áreas. Tem muitos advogados atuando especificamente nesses casos. No Pará tem isso? Tem. No caso, você tem muitos que atuam? Tem. Que pode se eu vou te falar que é um número mais reduzido, até porque não é todo mundo que gosta, porque você tem que ter... Eu estou fazendo uma pós-graduação que ela é mais para TI, que é de cybercrimes, né, que ela está dentro da minha área, mas ela é mais vinculada no TI, que é como que é a parte técnica, né, para mim ter uma noção, né? Então também estou fazendo que a gente tem que... essa área é uma área muito, muito grande. Do que já se tem de lei, o que você pode dizer de penalidade, de alerta para as pessoas que incorrem nesses riscos de golpes, em sites, de ofensas em redes sociais? Me fala um pouco de caso a caso, até onde a lei vai nisso, até onde ela alcança, e qual a penalidade quando você é condenado num troço desse. Tá. Normalmente, as penalidades, como a gente ainda está começando, igual o projeto de lei que vai colocar aí no seu artigo 171 de estelionato, vai criar ali uma letra da parte de informática, como a gente não tem específico, a gente vai para o Código Penal comum, que é o que está vigente hoje. Entendi. Mas então isso ainda está em andamento? Não é que está em andamento. Os crimes, eles são, vamos supor, se você caluniou,
difamou alguém, a gente vai em cima do Código Penal. O que fala? A única coisa é que o crime está ocorrendo no mundo virtual, mas o crime ocorreu, né? Então, o que está sendo feito agora, igual com a PL 4229/2015, é exatamente criar dispositivos específicos para o ambiente virtual, que são fraudes, estelionatos que ocorreram no ambiente virtual. Hoje, esses crimes que ocorrem no ambiente virtual é tratado como estelionato comum, né? Porque é um estelionato. Se eu chego e te dou um golpe, olha, eu estou vendendo isso aqui, aí você acredita que aquilo ali é verdade, só que eu não te entrego, houve um estelionato, né? Só que foi no ambiente virtual. E agora está começando a ter, a legislação está começando já a especificar mais no ambiente virtual. Como ainda não tem, a gente utiliza o Código Penal. Entendi. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista, dessa agradável conversa aqui com o advogado André Freire. De volta aqui para esse último bloco da entrevista com o André Freire. André, vamos falar um pouco agora sobre o teu trabalho na Cruz Vermelha, que nós falamos lá no início dessa entrevista, e falar de urna eletrônica, que hoje essa grande discussão, é seguro, não é seguro. Eu queria que começasse falando sobre isso, esse tema urna eletrônica. Urna eletrônica, pois é, estamos aí praticamente chegando já nas eleições, né? E sempre as pessoas me perguntam sobre é seguro, não é seguro. No meu entendimento, é seguro, né? Nós temos aí 30 camadas de segurança, né? Então, até o momento, todo mundo se fala, houve fraude, mas nunca ninguém conseguiu comprovar. E uma coisa que é bem interessante, que são poucas pessoas que sabem, que uma dessas 30 camadas de segurança tem a auditagem, né? Que é nessas eleições aqui no Pará, nós vamos ter 35 urnas auditadas. Essas urnas, elas são sorteadas, são aleatórias. Você vai jogar, são 35. São 35. Vão ser 27 para ver a questão da integridade dela, e 7 para ver a questão da autenticidade. Dessas 27, vão estar 17 aqui no Mangueirinho e 10 em Marabá, né? Quem faz essa auditagem? Né? Essa é o TRE, existe uma empresa de auditoria, e quando vai se fazer é chamado um membro do Ministério Público, um membro da OAB, partidos, um eleitor, quem tiver interesse pode. Para garantir. Aí, normalmente um dia antes, se sorteiam essas urnas, né? Então vão ser 17 aqui nessa região e 10 na região ali de Marabá. Aí quando se sorteia, vamos supor urna da seção X de Mãe do Rio, imediatamente aquela urna é apanhada e já leva uma outra igual e deixa lá. Aquela urna já vai ser para ser auditada. Entendi. Né? E aí o que se faz com essa urna? A partir do momento que chega essas urnas, elas já são filmadas, inclusive são 24 horas, existe o link no TRE, qualquer pessoa pode acompanhar pela internet, né? Eles vão fazer a da integridade, exatamente, eles vão pegar uma urna de papel, vão fazer uma simulação em voto em papel, né? Entendi. E aí depois eles pegam aquele papel, no dia da eleição, essa urna, ela não tem nenhuma vinculação com a eleição que está ocorrendo, porque ela foi trocada, né? E aí a gente pega, vamos supor, o que está aqui no papel, eu vou digitar no eletrônico e depois eu vou tirar, tem que bater certinho o que tem no papel e o que tem eletrônica, né? Essa é a da integridade. A da autenticidade também é sorteado, e também aí já é no local da votação, 1 hora antes da votação, aquelas urnas que foram sorteadas, se tira o lacre,
ali, confere todas as assinaturas, está tudo ok, tira a mídia, antes a zerésima, né? Tira a zerésima, está tudo ok, pega uma nova mídia, coloca aquela nova mídia, o juiz assina, quem está lá, os representantes, Ministério Público, OAB, representante de partido, assina, tudo ok, aquela autenticidade já é como... ela está em perfeito estado, porque foram ver que os lacres estão tudo no seu devido lugar, né? Como é aleatório, né? Isso no Brasil todo, então uma amostragem muito grande, né? E depois, quando se tem essas urnas aí, na integridade, para que foi votado eletronicamente e no papel, se está tudo ok, você viu que a urna ali não teve nenhuma situação de fraude. De fraude, né? Entendi. Tá. André, me fala um pouco agora sobre o teu trabalho na Cruz Vermelha. Quanto tempo você já está como voluntário desde quanto tempo? De onde surgiu essa? Tá. A questão de voluntariado, acho que está meio no sangue. Eu já fui voluntário do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é focado no suicídio, né, prevenção ao suicídio. E em 2018 eu fui para a Defesa Civil, também como voluntário, e tinha um colega meu na Cruz Vermelha e me chamou para ir para a Cruz Vermelha, e eu comecei como voluntário na Cruz Vermelha. E eu vendo várias situações que estavam ocorrendo lá e me envolvendo cada vez mais, que você começa a vestir a camisa, vamos dizer assim, e falar, eu acho que eu posso doar mais ainda. Como que eu vou doar mais ainda? Eu vou tentar fazer parte da diretoria para ter mais voz com os outros conselheiros, para a gente tentar fazer mais projetos. Entendi. Né? E aí, em 2022, fui eleito conselheiro da Cruz Vermelha com mandato de 4 anos e posso ser reeleito. Mas da tua história com a Cruz Vermelha já vem de mais anos, de mais tempo, né? Eu já tenho uns 4, 5 anos na Cruz Vermelha. Entendi. André, chegou aquele momento do nosso bate-bola, tá? Eu vou te perguntar e você vai me responder uma frase, né, que você pensa. Eu começo perguntando para você, quem é o André Freire? André Freire é um advogado apaixonado pela área do direito digital, apaixonado pelo trabalho voluntário. Direito digital. Direito digital, uma realidade. Falta muito ainda para se chegar ao... Como é uma eterna evolução o direito digital. Né? OAB. OAB é uma classe que eu sou apaixonado. Se você não fosse advogado, seria? Talvez médico. André, muito obrigado por ter participado aqui conosco dessa entrevista. Foi um prazer te receber. Sucesso na sua profissão, essa área que eu vou te contar. Você tem que comprar umas caixas de comprimido para dor de cabeça, tá? Mas um grande abraço. Eu quero deixar agora o espaço para você falar suas considerações finais com os nossos amigos do Antagônico. Evandro, foi um prazer muito grande poder bater esse papo aqui, né? Poder contribuir um pouquinho, né, com o direito digital, aí, com as pessoas que de repente têm aquela curiosidade, né? E fiquei assim, muito feliz pelo convite, né? E dizer que eu estou aberto aí por qualquer dúvida. Aí podem me chamar no meu Instagram, andrefreire.adv, né, que eu tiro aí a dúvida aí dos seus seguidores, né, e estou sempre à disposição aí, se precisar.